Você já parou para pensar? Por que parece que algumas pessoas foram programadas para sofrer com dinheiro, enquanto outras, mesmo começando do nada, conseguem dar a volta por cima? Não tô falando de mágica, de sorte ou de herança. Tô falando de algo mais profundo. Algo que a maioria das pessoas pobres nem imagina que existe. São regras invisíveis, verdades que nunca te contaram, e que, por isso, continuam te prendendo numa vida de dívidas, frustração e escassez. Hoje, eu vou te mostrar 11 fatos cruéis que a maioria das pessoas com dificuldades financeiras simplesmente desconhece e que, sem perceber, estão te sabotando todos os dias, enquanto você acha que está fazendo tudo certo. Só que antes de começar, deixa eu te pedir uma coisa. Se esse tipo de conteúdo te faz pensar, te dá um estalo na alma, ou até aquele desconforto bom de quem sabe que precisa mudar, já deixa o like agora e se inscreve no canal. Não é por vaidade, é porque cada vez que você faz isso, o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas que, como você, também estão buscando uma saída. E você entra para uma comunidade onde a gente fala o que ninguém tem coragem de dizer. Sem enrolação, sem promessas falsas, só a verdade que transforma. Agora segura firme, porque o que eu vou te contar aqui pode virar uma chave que nunca mais se fecha. Deixa eu te contar a história do Elias. Elias tinha 41 anos quando perdeu tudo. O emprego, o carro, a dignidade. Ele era o tipo de cara que fazia tudo certo. Trabalhava desde os 15, nunca foi de ostentar. E mesmo assim, nunca sobrou. Toda vez que ele conseguia juntar algum dinheiro, vinha uma emergência, uma dívida, um parente pedindo ajuda. E lá se ia tudo outra vez. Um dia, ele estava sentado na calçada com a cabeça entre as mãos, depois de receber a notícia de que seria despejado com a mulher e os 2 filhos pequenos. Naquele dia, algo dentro dele quebrou. Mas não foi só o desespero. Foi a ilusão. A ilusão de que só esforço bastava. A ilusão de que ser honesto e trabalhador era suficiente. Naquela noite, Elias dormiu no chão de um abrigo e acordou com uma decisão. Se o que eu aprendi até agora me trouxe até aqui, então tá na hora de desaprender tudo. Nos meses seguintes, ele mergulhou em tudo o que pudesse encontrar sobre dinheiro. Não em fórmulas mágicas, mas em verdades. E quanto mais aprendia, mais se revoltava. Porque ninguém nunca tinha contado isso para ele. E é isso que eu vou te mostrar agora. A primeira coisa que Elias entendeu é que o mundo não responde ao seu esforço. Ele responde ao seu resultado. Pode parecer cruel, mas ninguém vai te aplaudir por estar cansado. O sistema não premia quem trabalha duro. Ele premia quem gera valor. Tem gente que rala 12 horas por dia e continua quebrado. E tem gente que trabalha 4 horas por semana e fica rico. Não porque é melhor, mas porque entendeu as regras invisíveis do jogo. A segunda verdade que arrebentou o coração dele foi perceber que a escola preparou ele para obedecer, não para prosperar. Ele passou a vida sendo avaliado por notas, seguindo ordens, decorando fórmulas que nunca usou. Ninguém ensinou como lidar com cartão de crédito. Ninguém explicou como funcionam os juros. Ninguém falou sobre ativos, passivos, inflação ou independência financeira. E quando ele precisou, estava completamente perdido. Igual a milhões de brasileiros hoje. A terceira verdade doeu mais ainda. A maioria dos conselhos que ele ouviu a vida toda eram armadilhas disfarçadas de amor. Compra logo antes que aumente. Pelo menos você tem um emprego. Melhor pagar parcelado do que esperar. Tudo isso vindo de pessoas que amam você, mas que também estão presas no mesmo ciclo de escassez. Quando ele começou a mudar, foi julgado. Chamaram ele de ganancioso. Disseram que estava se achando. A real é que quem pensa diferente incomoda quem está preso. A quarta verdade caiu como um soco. Não é quanto você ganha, é quanto você retém. Elias conheceu gente ganhando 10 mil e endividada até o pescoço. E gente ganhando 2 mil e conseguindo investir. Porque o problema não está no salário,
Tá no comportamento, na mentalidade de eu mereço, no impulso de comprar para se sentir bem, no vício de buscar alívio no consumo. E ele se viu ali. Quantas vezes comprou pizza para compensar a frustração de um dia ruim? Quantas vezes parcelou presente para os filhos por culpa? Era um ciclo emocional, não financeiro. A quinta verdade parecia loucura no começo, mas fez todo sentido depois. Você foi programado para ter medo do dinheiro. Frases como dinheiro não traz felicidade, rico não entra no céu, dinheiro só traz problema, ficaram gravadas como veneno no subconsciente. E se você acredita que dinheiro é perigoso, você vai rejeitá-lo, mesmo sem perceber. Vai gastar tudo, vai se sabotar, vai tomar decisões erradas só para voltar à zona de conforto da escassez. A sexta verdade foi quase um alívio de tão real. A pobreza gera distração constante. Quando você está preocupado com o boleto de amanhã, não consegue pensar no ano que vem. Quando está com a geladeira vazia, não tem espaço mental para planejar um negócio. A escassez suga a sua atenção, e é por isso que a maioria das pessoas vive no automático, sobrevivendo sem conseguir pensar em crescer. Elias percebeu que precisava criar pequenas vitórias diárias. Coisas simples, como controlar os gastos num caderno, respirar fundo antes de comprar, se educar aos poucos. E isso mudou tudo. A sétima verdade caiu como uma armadilha revelada. O cartão de crédito é o maior disfarce da pobreza moderna. O limite não é dinheiro seu, é uma ilusão. E quanto mais você usa, mais você afunda. Elias vivia no rotativo. Pagava o mínimo. Se enrolava, parcelava a fatura, achava que estava mantendo o nome limpo, até entender que estava sendo sugado por um sistema desenhado para lucrar com a ignorância. Quando ele cortou o cartão, doeu, mas foi libertador. A oitava verdade fez ele tremer. As oportunidades não somem. Elas mudam de dono. Enquanto ele pensava demais, alguém agia. Enquanto ele tinha medo, alguém investia. Ele deixou passar chances, por insegurança, por falta de conhecimento, por achar que não era para ele. E essas chances não desapareceram. Elas simplesmente foram aproveitadas por alguém que sabia menos, mas teve coragem. Isso doeu, mas ensinou. A nona verdade destruiu o que ele pensava sobre os ricos. Porque os ricos não pensam como a maioria. Enquanto a base da pirâmide pensa em parcelar um celular, o topo pensa em comprar ações. Enquanto uns sonham com um carro, outros sonham com renda passiva. Enquanto uns gastam para parecer ricos, outros vivem abaixo do que ganham. Para continuar ricos. Elias entendeu que riqueza é uma construção mental antes de ser material. E começou a copiar os hábitos, não os gastos. A 10ª verdade foi como uma cortina caindo. O sistema lucra com a sua ignorância. Bancos ganham com juros de quem não sabe calcular. Lojas ganham com parcelas infinitas. Empresas ganham com o desespero. Ninguém tem interesse que você aprenda. Porque um povo que entende de dinheiro não aceita viver como escravo financeiro. E foi aí que Elias percebeu o tamanho da manipulação. Ele passou a estudar o que antes ignorava. E começou a fazer escolhas diferentes. E por fim, a 11ª verdade. A mais dolorosa, a mais libertadora. Ninguém vai te salvar. Não vai vir governo, nem patrão, nem milagre. E isso, ao invés de ser triste, é uma bênção. Porque quando você entende que tudo depende de você, você para de esperar e começa a agir. Hoje, Elias não é rico, ainda, mas está anos-luz de onde começou. Saiu das dívidas, montou um pequeno negócio, investe todo mês, ensina os filhos sobre dinheiro. E mais do que tudo, ele quebrou o ciclo. A maldição que vinha de gerações terminou nele. E sabe por quê? Porque ele teve coragem de ouvir o que ninguém queria dizer e aplicar o que ninguém estava ensinando. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem era para você. Talvez você seja o Elias da sua família. Talvez você seja quem vai quebrar o ciclo, mas só vai acontecer se você continuar no caminho.
Então, se isso te tocou, comenta aqui embaixo. O ciclo termina em mim. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, mas só se tiver coragem de encarar a verdade até o fim e manda esse vídeo para alguém que você ama, porque a gente só muda o mundo quando começa mudando a nossa casa.